Sejam bem-vindos ao canal do Tio Mika. Se você é novo aqui no canal, se sinta em casa e se achar válido, siga o canal, marque o sininho de notificações e deixe aquele comentário para ajudar a divulgação do canal para mais e mais usuários dessa plataforma. Dando seguimento aos nossos trabalhos, continuaremos abordando a obra Arte da Guerra. E nesse vídeo, traremos mais 2 capítulos desse magnífico trabalho histórico e militar. Sobre a firmeza, a força é a energia acumulada ou a que se percebe. Isto é muito mutável. Os especialistas são capazes de vencer o inimigo criando uma percepção favorável neles, e assim obter a vitória sem necessidade de exercer sua força. Governar sobre muitas pessoas como se fossem poucas é uma questão de dividi-las em grupos ou setores, é a organização. Batalhar contra um grande número de tropas como se fossem poucas é uma questão de demonstrar força, símbolos e sinais. Refere-se a conseguir uma percepção de força e poder na oposição. No campo de batalha se refere às formações e bandeiras utilizadas para organizar as tropas e coordenar seus movimentos. Conseguir que o exército seja capaz de combater contra o adversário sem ser derrotado é uma questão de empregar métodos ortodoxos ou heterodoxos. A ortodoxia e a heterodoxia não são elementos fixos, senão que se utilizam como um ciclo. Um imperador que foi um famoso guerreiro e administrador, falava de manipular as percepções dos adversários sobre o que é ortodoxo e heterodoxo, e depois atacar inesperadamente, combinando ambos métodos até convertê-lo em um, tornando-se quase assim indefinível para o inimigo. Que o efeito das forças seja como de pedras arrojadas sobre ovos, é uma questão de cheio e vazio. Quando induzes os adversários a atacar-te em teu território, sua força sempre está vazia, em desvantagem, se enquanto que não competes no que são melhores, tua força sempre estará cheias. Atacar com o vazio contra o cheio é como atirar pedras sobre ovos, de certeza se quebram. Quando se inicia uma batalha de maneira direta, a vitória se ganha por surpresa. O ataque direto é ortodoxo. O ataque indireto é heterodoxo. Só há 2 classes de ataques na batalha, o extraordinário por surpresa e o direto ordinário, porém suas variantes são inumeráveis. O ortodoxo e o heterodoxo se originam reciprocamente, como um círculo sem começo nem fim, quem poderia esgotá-los? O ortodoxo e o heterodoxo se originam reciprocamente, como um círculo sem começo nem fim, quem poderia esgotá-los? Quando a velocidade da água que flui alcança o ponto em que pode mover as pedras, esta é a força direta. Quando a velocidade e manobrabilidade do falcão é tal que pode atacar e matar, isto é precisão. O mesmo ocorre com os guerreiros especialistas, sua força é rápida, sua precisão certeira. Sua força é como disparar uma catapulta, sua precisão é dar no objetivo previsto e causar o efeito esperado. A desordem chega da ordem, a covardia surge do valor, a debilidade brota da força. Se queres fingir desordem para convencer a teus adversários e distraí-los, primeiro tens que organizar a ordem, porque só então podes criar uma desordem artificial. Se queres fingir covardia para conhecer a estratégia dos adversários, primeiro tens que ser extremadamente valente, porque só então podes atuar como tímido de maneira artificial. Se queres fingir debilidade para induzir arrogância em teus inimigos, primeiro deves ser extremadamente forte porque só então podes pretender ser débil. A ordem e a desordem são uma questão de organização, a covardia é uma questão de valentia e de ímpeto, a força e a debilidade são uma questão da formação na batalha. Quando um exército tem a força do ímpeto, percepção, inclusive o tímido se torna valente, quando perde a força do ímpeto, inclusive o valente se converte em tímido. Nada está fixado nas leis da guerra, estas se desenvolvem sobre a base do ímpeto. Com astúcia se pode antecipar e conseguir que os adversários se convençam a si mesmos como proceder e mover-se, ajuda-os a caminhar pelo caminho que lhes traça. Faz mover-se os inimigos com a perspectiva do triunfo, para que caiam na emboscada. Os bons guerreiros buscam a efetividade na batalha a partir da força do ímpeto, percepção, se não dependem só da força de seus soldados. São capazes de escolher a melhor gente, empregá-los adequadamente e deixar que a força do ímpeto logre seus objetivos. Quando há entusiasmo, convicção, ordem, organização, recursos, compromisso dos soldados, tens a força do ímpeto,
e o tímido é valoroso. Assim é possível determines os soldados por suas capacidades, habilidades e encomendar-lhes deveres e responsabilidades adequadas. O valente pode lutar, o cuidadoso pode fazer sentinela, e o inteligente pode estudar, analisar e comunicar. Assim é possível determines os soldados por suas capacidades, habilidades e encomendar-lhes deveres e responsabilidades adequadas. O valente pode lutar, o cuidadoso pode fazer sentinela, e o inteligente pode estudar, analisar e comunicar. Cada qual é útil fazer que os soldados lutem permitindo que a força do ímpeto faça seu trabalho é como fazer rodar rocas. As rocas permanecem imóveis quando estão em um lugar plano, porém giram em um plano inclinado, ficam fixas quando são quadradas, porém giram se são redondas. Portanto, quando se conduz os homens à batalha com astúcia, o impulso é como rocas redondas que se precipitam montanha abaixo, esta é a força que produz a vitória. Sobre o cheio e o vazio os que antecipam, se preparam e chegam primeiro ao campo de batalha e esperam ao adversário estão em posição descansada, os que chegam por último ao campo de batalha, os que improvisam e iniciam luta acabam esgotados. Os bons guerreiros fazem com que os adversários venham a eles, e de nenhum modo se deixam atrair fora de sua fortaleza. Se fazes com que os adversários venham a ti para combater, tua força estará sempre vazia. Se não sais a combater, tua força estará sempre cheia. Esta é a arte de esvaziar os demais e de encher-te a ti mesmo. O que impulsiona os adversários a vir até a ti por própria decisão é a perspectiva de ganhar. O que desanima os adversários de ir até a ti é a probabilidade de sofrer danos. Quando os adversários estão em posição favorável, deves cansá-los. Quando estão bem alimentados, cortar os mantimentos. Quando estão descansando, fazer que se ponham em movimento. Ataque inesperadamente, fazendo que os adversários se esgotem correndo para salvar suas vidas. Interrompe suas provisões, arrasa seus campos e cortar suas vias de aprovisionamento. Aparece em lugares críticos e ataca donde menos se o esperem, fazendo que tenham que acudir ao resgate. Aparece onde não possam ir, dirige-te até onde menos esperem. Para deslocar-te centenas de quilômetros sem cansaço, atravessa terras despovoadas. Atacar um espaço aberto não significa só um espaço em que o inimigo não tem defesa. Enquanto sua defesa não seja estrita, o lugar não esteja bem guardado, os inimigos se dispersarão ante ti, como se estivesses atravessando um território despovoado. Para tomar infalivelmente o que atacas, ataca donde não há defesa. Para manter uma defesa infalivelmente segura, defende onde não há ataque. Assim, no caso dos que são especialistas em ataque, seus inimigos não sabem por onde atacar. Quando se cumprem as instruções, as pessoas são sinceramente leais e comprometidas, os planos e preparativos para a defesa implantados com firmeza, sendo tão sutil e reservado que não se revelam as estratégias de nenhuma forma, e os adversários se sentem inseguros, e sua inteligência não lhes serve para nada. Ser extremadamente sutil, discreto, até o ponto de não ter forma. Ser completamente misterioso e confidencial, até o ponto de ser silencioso. De esta maneira poderás dirigir o destino de teus adversários. Para avançar sem encontrar resistência, arremete por seus pontos débeis. Para retirar-te de maneira esquiva, sê mais rápido que eles. As situações militares se baseiam na velocidade, chega como o vento, move-te como o relâmpago, e os adversários não poderão vencer-te. Portanto, quando queiras entrar em batalha, inclusive se o adversário está entrincheirado em posição defensiva, não poderá evitar lutar se atacas no lugar no que deve acudir irremediavelmente ao resgate. Quando não queiras entrar em batalha, inclusive se traças uma linha no terreno que queres conservar, o adversário não pode combater contigo porque lhe dás uma falsa pista. Isto significa que quando os adversários chegam para atacar-te, não lutas com eles, senão que estabeleces uma mudança estratégica para confundi-los e enchê-los de incertezas. Por conseguinte, quando induzes outros a efetuar uma formação, enquanto tu mesmo permaneces sem forma, estás concentrado, enquanto que teu adversário está dividido. Faz que os adversários vejam como extraordinário o que é ordinário para ti, faz que vejam como ordinário o que é extraordinário para ti.
Isto é induzir ao inimigo a efetuar uma formação. Uma vez vista a formação do adversário, concentra as tuas tropas contra ele. Como tua formação não está à vista, o adversário dividirá seguramente suas forças. Quando estás concentrado formando uma só força, enquanto o inimigo está dividido em 10, estás atacando uma concentração de 1 contra 10, assim tuas forças superam as suas. Se podes atacar a uns poucos soldados com muitos, desanimarás o número de teus adversários. Quando estás fortemente entrincheirado, estás forte atrás de boas barricadas, e não deixas filtrar nenhuma informação sobre tuas forças, sai fora sem informação precisa, ataca e conquista de maneira irrestrita. Não devem conhecer onde pensas liberar a batalha, porque quando não se conhece, o inimigo destaca muitos postos de vigilância, e no momento que se estabelecem numerosos postos só tens que combater contra pequenas unidades. Assim, pois, quando sua vanguarda está preparada, sua retaguarda é defeituosa, e quando sua retaguarda está preparada, sua vanguarda apresenta pontos débeis. As preparações de sua ala direita significarão carência em sua ala esquerda. As preparações por todas partes significará ser vulnerável por todas partes. As preparações por todas partes significará ser vulnerável por todas partes. Isto significa que quando as tropas estão de guarda em muitos lugares, estão forçosamente espalhadas em pequenas unidades. Quando se dispõe de poucos soldados, se está na defensiva contra o adversário que dispõe de muitos, faz que o inimigo tenha que defender-se. Quanto mais defesas induzes a adotar a teu inimigo, mais debilitado ele ficará. Assim, se conheces o lugar e a data da batalha, podes acudir a ela mesmo que estejas a 1000 quilômetros de distância. Se não conheces o lugar e a data da batalha, então teu flanco esquerdo não pode salvar ao direito, tua vanguarda não pode salvar a tua retaguarda, e tua retaguarda não pode salvar a tua vanguarda, nem mesmo em um território de umas poucas dezenas de quilômetros. Se tens muitas mais tropas que os demais, como pode ajudar-te este fator para obter a vitória? Se não conheces o lugar e a data da batalha, mesmo que tuas tropas sejam mais numerosas que as deles, como podes saber se vais ganhar ou perder? Assim, pois, se disse que a vitória pode ser criada. Se fazes que os adversários não saibam o lugar e a data da batalha, sempre podes vencer. Inclusive se os inimigos são numerosos, pode fazer-se que não entrem em combate. Portanto, faz tua valoração sobre eles para averiguar seus planos, e determinar que estratégia pode ter êxito e qual não. Incita-os à ação para descobrir qual é o esquema geral de seus movimentos e descansa. Faz algo por ou contra eles para ter sua atenção, de maneira que possas atraí-los a descobrir seus hábitos de comportamento de ataque e de defesa. Induz-os a adotar formações específicas, para conhecer seus pontos fracos. Isto significa utilizar muitos métodos para confundir e perturbar o inimigo com o objetivo de observar suas formas de resposta para ti. Depois de tê-las observado, age em consequência, de maneira que pode saber que classe de situações significam vida e quais significam morte. Teste-os para averiguar seus pontos fortes e seus pontos débeis. Portanto, o ponto final da formação de um exército é chegar a não forma. Quando não tens forma, os informadores não podem descobrir nada, já que a informação não pode criar uma estratégia. Uma vez que não tens forma perceptível, não deixas pegadas que possam ser seguidas, os informadores não encontram nenhuma fresta por onde olhar e os que estão a cargo da planificação não podem estabelecer nenhum plano realizável. A vitória sobre multidões mediante formações precisas deve ser desconhecida das multidões. Todo mundo conhece a forma que resultou em vencedor, porém ninguém conhece a forma que assegurou a vitória. Em consequência, a vitória na guerra não é repetitiva, senão que adapta sua forma continuamente. Determinar as mudanças apropriadas significa não repetir. Em consequência, a vitória na guerra não é repetitiva, senão que adapta sua forma continuamente. Determinar as mudanças apropriadas significa não repetir as estratégias prévias para obter a vitória. Para consegui-la, posso adaptar-me desde o princípio a qualquer formação que os adversários possam adotar.
As formações são como a água, a natureza do água é evitar o alto e ir para baixo, a natureza dos exércitos é evitar o cheio e atacar o vazio, o fluxo do água está determinado pela terra, a vitória vem determinada pelo adversário. Assim, pois, um exército não tem formação constante, o mesmo que o água não tem forma constante, se chama gênio a capacidade de obter a vitória cambiando e adaptando-se segundo o inimigo. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que todos tenham aproveitado cada segundo desse vídeo. Até a próxima!